A janela já já vai abrir e o Vasco já se prepara para ela. E tem que se preparar mesmo, porque do jeito que tá, com o elenco que tem, se não contratar em 2026 é Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui, nesse Acorda Vascão, vou falar com vocês informações importantes sobre essa próxima janela de transferências. O Vasco já tem o seu primeiro alvo marcado, nome que passou inclusive nas mãos do técnico Fernando Diniz. Além disso, também informações sobre a venda de Rayan, uma venda que está sendo programada já para essa próxima janela de transferência. Vou trazer isso aqui também a você neste Acorda Vascão, perdão. E além dessas muitas outras informações, tem também informação sobre, o hoje último treino desse elenco antes de enfrentar o Melgar amanhã pela Copa Comebol Sul-Americana. A semana já começou agitada na nossa colina histórica. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aqui muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, se você tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha logo aqui embaixo, já se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família e ajudar também o crescimento aqui do nosso trabalho. Venha logo, se inscreva e vambora juntos, fazer aqui de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, sem muita enrolação, amigo torcedor? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão, antes de falar sobre Sul-Americana, antes de trazer todas as informações importantes a vocês aqui sobre essa semana do Vasco, quero falar sobre o que já aconteceu. Porque ontem tivemos aí mais algumas partidas dessa 10ª rodada de Campeonato Brasileiro e tá aparecendo aí na imagem a vocês a situação do Vasco. E tem que respirar, meu amigo. Tem que, de fato, respirar para não surtar. Porque o Vasco hoje é o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. Aquele discurso que eu, você, todos nós ouvimos de que o Vasco tem um elenco top 8. Mais uma vez se mostra ser algo completamente ao contrário disso. O Vasco é um elenco que hoje está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e com potencial para estar mais embaixo. A sorte do Vasco é que o Fortaleza ontem, de forma inacreditável, perdeu para o Cruzeiro pelo placar de 2-0 dentro da Arena Castelão. E o Vitória, de forma inacreditável, perdeu para o Santos dentro do Barradão. Inacreditável. Porque se resultados óbvios acontecem ontem, o Vasco iria terminar essa 10ª rodada dentro da zona do rebaixamento. E aí, meu amigo, seria mais um ano, mais uma temporada, mais um brasileiro que o Vasco da Gama estaria em alguma rodada dentro do Z4. Isso é algo surreal. O Vasco já começa a desenrolar o seu 2025, tendo que não lutar para não cair para a segunda divisão. O Vasco não tem chance alguma de nessa rodada chegar ao Z4, mas está numa situação completamente complicada. Completamente complicada no Campeonato Brasileiro. A próxima partida do Vasco no Brasileirão é o Red Bull Bragantino nesse próximo sábado dentro de São Januário e é um jogo importante para vencer e tentar aliviar um pouquinho essa situação. Mas antes de enfrentar o Red Bull Bragantino, o Vasco tem amanhã o Melgar pela Copa Comebol Sul-Americana às 7 horas da noite dentro de São Januário. O elenco ontem foi a campo, treinou, foi o primeiro treino realizado pelo elenco Cruz Maltino de preparação para enfrentar o Melgar amanhã. A gente vê nos treinos nomes como Lucas Freitas, Payet, Paulinho Paula, o próprio Felipe Coutinho, Maurício Lemos, Vitor Luiz, jogadores que ou não entraram em campo contra o Fluminense no sábado ou que entraram em campo durante alguns minutos, caso, por exemplo, do Paulinho Paula e do Lucas Freitas. O time titular que entrou em campo contra o Fluminense no sábado ganhou folga ontem, nem foi ao CT Moacir Barbosa. E hoje esse elenco retorna,
O Vasco vem de uma carga bem pesada e bem intensa de jogos. O Vasco da Gama, do técnico Fernando Diniz, desde o momento que o Diniz assume o comando da equipe, não mudou a sua escalação, vem tendo exatamente a mesma escalação desde a estreia do Diniz contra o Lanús na Argentina, repetiu contra o Fortaleza, repetiu contra o Operário e novamente repetiu a escalação contra o Fluminense, a não ser com a substituição do Coutinho, porque acabou sendo expulso contra a equipe do Fortaleza e cumpriu suspensão no sábado no Clássico no Maracanã. Fora isso, é o mesmo time, são os mesmos 11 titulares, começando e terminando uma partida, um desgaste físico absurdo que eu não tenho dúvidas que foi-se nítido também contra o Fluminense nesse sábado pelo Brasileirão. Mas agora, meu amigo, é recuperar esse grupo hoje, volto a repetir, é mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, o primeiro dia de treino desse elenco que enfrentou o Fluminense no sábado e é um dia de preparação para amanhã. Além de enfrentar o Melgar amanhã, o Vasco ainda tem o Red Bull Bragantino no próximo dia 31 de maio e fecha essa primeira parte essa primeira parte, né, da temporada de 2025, enfrentando o São Paulo nesse próximo dia 12 de junho, pois depois tem a parada para a data FIFA. Então, o Diniz ainda tem mais 3 jogos até dar uma parada, uma acalmada, recuperar as energias e recomeçar, que é isso que o Vasco hoje precisa. Recomeçar. Falando em Melgar, o Melgar também já está aqui no Rio de Janeiro. Chegou ontem, domingo, à cidade carioca, realizou um treino, inclusive já. Esse treino ele foi realizado no Forte da Urca, aqui na Zona Sul Carioca, né? Um treino onde normalmente algumas equipes, quando jogam de visitantes aqui, treinam. Então o Melgar já realizou o seu treino. Hoje, novamente sábado, mais um treinamento estará acontecendo. É o Melgar focado aí, né, para enfrentar o Vasco, é um jogo decisivo. Quem vencer a partida amanhã dentro de São Januário passa. Se o Vasco vencer, passa para os playoffs. Se o Melgar vencer, passa também para os playoffs. Inclusive, um simples empate já classifica o Melgar para a segunda fase da Copa Conmebol Sul-Americana. Que fase do Vasco, né? Tendo que chegar na última rodada com possibilidade ainda de não passar com o grupo de Melgar, Lanús e Puerto Cabello. Definitivamente tá tensa a vida para o torcedor vascaíno. Mas, meu amigo, a janela pode melhorar. Só que também pode piorar, né? Que ao mesmo tempo que a janela de transferência é um momento para o Vasco contratar, a janela de transferência também é um momento para o Vasco vender. E o Vasco vai chegar nessa janela de transferências, meu amigo torcedor vascaíno, exatamente assim, com esse pensamento. O pensamento de venda. O Vasco da Gama ele terá por objetivo, sim, meu amigo torcedor vascaíno, vender alguns ativos. E dentre esses ativos, um dos que o Vasco da Gama terá por objetivo a venda é o garoto Ryan. Ryan que inclusive entrou muito bem na partida contra o Fluminense nesse último sábado, né? Ryan ele participou de forma ativa da partida contra a equipe do Fluminense. O Ryan, eu não vou dizer que o Ryan foi impecável, porque eu acho um pouco forçado. Mas eu posso falar que o Ryan jogou muita bola no sábado contra o Fluminense. O Ryan provocou, o Ryan sustentou a provocação quando foi questionado. O Ryan, ele deu mais uma prova que é titular da ponta direita do Vasco. O Ryan foi um jogador que explorou aquilo que é o maior potencial dele, que é a velocidade, é a força física, é o chute de longa distância. Assim, mais uma vez a gente viu que quando o Ryan ele dá esse tapa na ponta do campo, é difícil do adversário pegar. Não vou dizer que ninguém vai pegar, mas é difícil. O jogador que no sábado mostrou ter muita personalidade e só está crescendo com o técnico Fernando Diniz. Só tem crescido com o técnico Fernando Diniz. Então, assim, o Ryan está crescendo muito de produção. E sem dúvida, meu amigo torcedor vascaíno, o fato do Ryan crescer de produção é importante para uma venda na janela do meio do ano. O presidente Pedrinho tem por objetivo, sim, a venda do torcedor vascaíno, da joia Cruz Maltina, né, da joia vascaíno, uma venda aí que deve girar algo em torno de 90 a 150 milhões de reais. Vários clubes do futebol europeu já procuraram a diretoria para comprar o Ryan, como Lyon, Barcelona, Arsenal, Tottenham. O sul-americano do Ryan agora, no início de 2025, foi algo importante para valorizar o passe do jogador. Esses jogos recentes do Ryan estão chamando a atenção. Ainda terá um Mundial de Clubes Sub-20 agora no meio da temporada, que poderá ser um passo mais importante ainda para que o Ryan desponte, se torne aí a maior venda da história do Vasco nessa janela de transferências. E não à toa, nesse último sábado, contra o mesmo Fluminense,
Um olheiro aí de uma equipe da Europa esteve no Maracanã avaliando o atacante do Vasco na partida contra o Fluminense. Então, Ryan está sendo mais do que nunca avaliado de perto por parte do futebol europeu. Ryan jogou bola, eu fico imaginando o que passou na cabeça desse olheiro europeu quando viu o Ryan dar aquele balaço do meio de campo que deixou as traves do Maracanã. Devem estar tremendo, inclusive, né, até agora. O Ryan é um jogador de muita habilidade, um atleta que pode ser muito importante para o Vasco nessa temporada de 2025 e que vislumbra nesse momento para a sua carreira uma saída para o futebol europeu. Concorda com a venda? Deixa a sua opinião nos comentários. O certo é, independente da sua, da minha, da nossa opinião, hoje de fato a expectativa é que o garoto Ryan inicie novos rumos aí nessa próxima janela, porque é o desejo dele, do seu grupo de empresários e também do Vasco da Gama. Show? Vamos continuar aqui então, meu amigo torcedor vascaíno, com mais informações sobre o nosso Cruz Maltino. Quero falar aqui com vocês agora um pouquinho sobre ainda a janela de transferências, mas também sobre a situação envolvendo, meu amigo torcedor, a questão de reforços, né? A janela de transferências será aberta já, em breve, né? Teremos aí a abertura da janela. Essa janela de transferência será importante, como a gente acabou de trazer aqui para vocês, para a venda do Ryan, mas também será importante para contratações. O Vasco precisa contratar. O Vasco tem urgência em reforços. Internamente o Vasco entende muito isso. Então o Vasco da Gama, diante de toda essa situação, está se preparando para que a partir do dia 10 de julho já tenha engatilhado nomes para fechar contrato com o Cruz Maltino. Esse é o objetivo do nosso Vasco da Gama. E ontem a gente teve informações através aí do VDG Cast e também do canal Vasco que há um nome na mesa do Vasco da Gama. Aí o primeiro nome, né, dessa janela de transferências a ser especulado no nosso Cruz Maltino, que é o nome do atleta Hélio Júnior Nunes de Castro, mais conhecido apenas como Elinho. Jogador cria das categorias de base do São Paulo, que conheceu no São Paulo o técnico Fernando Diniz e trabalhou com o Diniz, inclusive, no Clube Paulista. Depois dessa passagem no São Paulo, ele foi emprestado para o Red Bull Bragantino, onde brilhou durante 4 temporadas. Nesse empréstimo, o Red Bull Bragantino exerceu a opção de compra, comprou o Elinho do São Paulo e ele foi vendido pelo Red Bull Bragantino na temporada passada para o Toluca do México pelo valor de 13 milhões e meio de dólares, algo em torno aí de, mais de 60 milhões de reais. Um valor alto de um jogador de 25 anos de idade, muito habilidoso, diferenciado de fato, canhotinho, que atua tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito, de bastante qualidade. Esse nome, de acordo com informações ontem, foi um dos nomes que hoje agradam a comissão técnica do Fernando Diniz, que atualmente, hoje, inclusive, o Elinho defende até o Toluca Clube, que o Vasco comprou o Jean Davi Menezes. Segundo a apuração aí do VDG Cast, o jogador ele já foi aprovado por Fernando Diniz e o clube já até realizou o primeiro contato formal para tentar a contratação desse ponta. Algo que hoje o Vasco procura e busca até diante, né, do Elinho ter sido um jogador recém-contratado pelo Toluca. É um empréstimo com opção de compra. O Elinho chegou ao Toluca no início desse ano. O Elinho chegou ao Toluca, só para confirmar mesmo, no meio do ano passado, teve 3 gols, mas hoje o Elinho não consegue mais atuar. O último gol do Elinho com a camisa do Toluca foi no dia 18 de janeiro, já faz mais de 4 meses. Nesse momento o Elinho não é nem mais titular, né, do clube mexicano, então não conseguiu se adaptar ao futebol mexicano e o Vasco tenta utilizar exatamente isso como uma estratégia para conseguir a contratação do Elinho por empréstimo com uma opção de compra. Elinho é um nome muito interessante que eu acho que cairia com uma luva nesse setor ofensivo tão carente do nosso Cruz Maltino. Então a informação é essa, um fator que pode facilitar muitas conversas, além do fato do Elinho já ter trabalhado com o técnico Fernando Diniz no São Paulo, é o fato do Elinho ser representado por Giuliano Bertolucci. Para você que não sabe, Giuliano Bertolucci é um dos empresários hoje mais influentes do mercado brasileiro. Mas, acima de tudo, Giuliano Bertolucci é um empresário também hoje do técnico Fernando Diniz. Giuliano Bertolucci ajudou o Vasco da Gama na contratação do Fernando Diniz. Giuliano Bertolucci era um empresário e é ainda do Andrei Santos, aquele cria da base Cruz Maltina. Venda do Andrei passou por Giuliano Bertolucci.
Juliano Bertolucci foi um empresário que fez a ponte entre o Vasco e o Grego, Evangelos Marinakis, buscando, né, uma venda da SAF Cruz Maltina para o Grego. Juliano Bertolucci participou dessa ponte, então hoje o empresário é alguém muito influente positivamente dentro do clube, tentando fazer coisas boas dentro do Vasco, assim, é claro, né, puxando pro lado dele, mas também puxando pro lado do Vasco da Gama, e essa influência pode ser crucial para o Vasco conseguir a contratação do atacante Elinho. O que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. O certo é, o Vasco já tem um alvo para a próxima janela de transferências, um nome que pode vir a ser o primeiro reforço, o camisa 7 do Vasco nesse segundo semestre. O Vasco precisa de atacante, o Vasco precisa de meias, o Vasco precisa de zagueiros, o Vasco precisa de goleiro, assim, com todo respeito, o Vasco precisa de tudo, cara. O Vasco da Gama ele precisa de reforços e essa janela será crucial para virar essa chave dentro do nosso Cruz Maltino. Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão desta segunda-feira e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.